Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live de oração. Olá, Carol. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Ana. Glória a Deus. Ana Pascoal. Deus abençoe, Ana. Deus abençoe sua família. Deus abençoe essa nova etapa da sua vida, né? Olá, Andressa, Deus abençoe, sejam bem-vindos, gente. Keila, boa tarde, graça e paz a todos, que o Senhor continue abençoando sua vida, que o Senhor continue abençoando sua casa, seus sonhos, seus projetos, né, seus propósitos. Hoje, precisamente dia 11 de agosto de 2021, gente, 11 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos. De segunda a sexta nós estamos aqui, né? Segunda a sexta estamos nessa live de oração todos os dias, de segunda a sexta. Só quando não tem possibilidade mesmo, né, gente? Mas virou ponto de referência. Então, todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia, estamos aqui falando um pouquinho, batendo um papo aí, explicando um pouquinho algumas coisas do que a Bíblia nos explica, né? Trazendo para os nossos dias atuais. Era o que Jesus fazia, gente. Jesus, sabe por que a dialética de Jesus, sabe por que Jesus era tão dinâmico e as pessoas gostavam tanto, né? Glória a Deus. Amém, gente. Graça e paz. Pastora Meire já entrou aqui também, né? A Cris. Deus abençoe. Muita gente já entrou aqui também. Então Jesus tinha uma prática muito grande de comunicação. Ele se comunicava com as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus não falava de religião, gente. Jesus falava da necessidade básica da vida das pessoas. Ele trouxe a proclamação do Evangelho, né? A palavra Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. Então Jesus trouxe a proclamação do Evangelho, das boas notícias de Deus, de uma forma em que as pessoas pudessem entender. Jesus não foi como os religiosos, gente. Jesus não foi como os fariseus, os essênios, os saduceus, que eram os religiosos da época, que só fizeram na realidade atacar Jesus. Foi a todo momento a perseguição que Jesus sofrera era com os religiosos, gente. Essa é a realidade, né? Mas a forma que Jesus abordava as pessoas, Jesus abordou do pobre ao rico, do desfavorecido ao favorecido. Jesus abordou Nicodemos, que era mestre, era um rabino, né? Era um rabi em Israel. Abordou também, gente, como discipulador de José de Arimateia. José de Arimateia era um senador da República lá de Roma, e ele foi discípulo de Jesus. Então, olha, mas Jesus encontrou uma mulher adúltera que queriam apedrejar ela. Jesus encontrou um homem que estava desprezado da sociedade, chamado Zaqueu. Então Jesus ele andou dentro dessa dinâmica de poder falar com as pessoas e que as pessoas pudessem ouvir. A dialética do Evangelho é justamente essa. O Evangelho é a manifestação da palavra de Deus como boas notícias ao coração do ser humano, de todo ser humano. Não é de alguns especiais, não é dos evangélicos, dos católicos e dos espíritas, é de todos. A propagação do Evangelho, gente, veio para o mundo. A Bíblia diz que Deus amou, não foi somente os chamados crentes. Deus amou, não foi chamado somente os católicos. Deus amou os espíritas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E essa palavra mundo lá no original, né, não significa mundo, cosmo de cosmético, né? Inclusive, gente, a ideia de cosmético
é porque é uma ideia de uma visão de mundo, né? Cosmético, né? É uma visão de mundo. Então a ideia de Jesus, o Evangelho, e quando ele disse que Deus amou o mundo, ele não está falando de cosmo, ele está falando de pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a propagação das boas novas do Evangelho. Bispo, mas como que eu faço? Se eu recebo a propagação das boas notícias, você também precisa ser um propagador de boas notícias. Você precisa ser um propagador de boas novas. E a propagação das boas notícias, o maior marketing de Deus aqui neste mundo, somos eu e você. O marketing de Deus são as nossas atitudes, a maneira como falamos com as pessoas, a maneira como tratamos as pessoas, a maneira como nos comportamos, a maneira como vendemos, a maneira como compramos, a maneira como lidamos com a vida é que vai fazer com que as pessoas entendam verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos, tá bom? Então é isso aí, a propagação do Evangelho é extremamente importante. Então glória a Deus. Meus amados, mais uma vez, deixa eu ver aqui as pessoas que entraram aqui, a Thaís, a Daiane, né? Quem mais aqui que entrou? Tanta gente aí, gente, né? Mas vamos lá. Meus amados, meus queridos, eu quero dar boas-vindas à nossa vizinha aqui, gente. Eu quero que vocês dêem boas-vindas a duas pessoas. A Andresa, que está aqui. A Andresa, ela está frequentando a nossa igreja, né? Ela é filha de uma irmã e amiga nossa de muito tempo, chamada Jane, mora no Recanto Campo Belo. A Andresa está aqui, Andresa, e também a Ana Pascoal. Gente, vocês que já estão conosco aqui, deem bem-vindos, por favor, para as duas. Vamos lá, escreve aí, seja bem-vinda Ana e seja bem-vinda Andresa, seja bem-vinda em nosso meio, seja bem-vindo nessa live de oração. Por favor, coloca aí, gente, dá boas-vindas para essas duas irmãs, por favor, no nome de Jesus. Meus amados, olha, o salmo de hoje é um tanto que longo, né? O salmo de hoje tem 35 versículos, tá? E mais uma vez, não custa nada, né? Não custa nada eu falar que o salmo é um monólogo, não é um diálogo, né? É o salmista conversando consigo mesmo a respeito de diversos assuntos, vários assuntos o salmista aborda. E o salmo de número 68, todo dia eu falo isso. Ai, gente, esse salmo é muito lindo, esse salmo é muito maravilhoso. Gente, é que eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é aprisionadora, gente. A palavra de Deus, ela é libertadora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém sempre faz essa colocação aqui, né? Porque eu falo muito sobre religiosidade, né? E aí eu quero explicar para vocês isso, apesar que eu fiz uma live com uma amiga nossa aqui, a Jane, né? E nós falamos sobre religiosidade, nós falamos sobre religião, isso foi extremamente importante. Mas deixa eu explicar para vocês o que é religiosidade e o que é religião, né? Tem diferença, bispo? Tem sim. A palavra religião, lá no seu original, significa religar. Tá bom? Religião é religar. É como se uma tomada tivesse fora do plug e você conectasse novamente, sabe? Então, religião é conectar, religar, religião. Religar a quem, bispo? Religar conectar o ser humano a uma divindade. E aí, essa divindade vai da escolha de cada ser humano. Então, de repente, o cara que é hindu, ele se conecta com o Deus dele lá, né? A pessoa que é do muçulmano se conecta. Nós nos conectamos, a nossa religação foi com Deus, Criador dos céus e da terra,
com seu filho amado, Jesus Cristo e com o amado e doce Espírito Santo. Então, a palavra religião é religar, é reconectar. Então, a função da religião é conectar todo ser humano a uma divindade. E nós aqui, particularmente, eu, né, você, nós nos conectamos novamente a Deus, tá? Então, isso é religião, tá? Agora, o que é religiosidade, bispo? É diferente? É sim. Religiosidade são os exageros da religião. Quem está me entendendo aí, por favor? Quem está me entendendo? A religiosidade são os exageros da religião. A ideia da religião é religar e a ideia da religiosidade é justamente os exageros da religião. E aí, bispo, como é que nós conhecemos os exageros da religião? Nós conhecemos os exageros da religião, sabe como? É que muitas pessoas falam coisas que Deus não falou, que não diz, que não está na palavra de Deus. Vou dar um exemplo, uma pessoa que briga e que mata por sua religião, não é religião, é um simples religioso. Ele não está conectado na realidade a uma divindade, ele não está conectado a Deus, ele está conectado simplesmente à religião dele, né? Mas ele está desconectado, por quê? Porque ele exagera naquilo que ele entende que seja o correto. E aí precisamos entender isso, nós precisamos amadurecer para vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, e respeitarmos as pessoas nas suas diversidades de fé. E aí eu preciso respeitar isso, bispo? Eu preciso, e você também precisa. Nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar a opinião das pessoas, tá? Respeitar a opinião não significa que eu concorde com ela. Eu posso discordar da opinião dela, porém eu preciso respeitar a opinião. Então eu não quero que as pessoas sigam o que eu estou dizendo à força. Eu não quero que as pessoas sigam o cristianismo à força. Não, elas precisam se conectar a uma religião, né? E a partir daí se conectar a uma religião, ter o conhecimento de Deus e a partir do conhecimento de Deus prosseguir e continuar prosseguindo em conhecer ao nosso eterno Deus. Então, beleza? Entenderam? Religião é religar, religiosidade são os exageros. Bispo, e onde é que tem exagero? Nas religiões, em tudo. Dentro da igreja evangélica tem exagero, dentro do catolicismo tem exagero, dentro do hinduísmo tem exagero, dentro do muçulmano, do islamismo tem exagero, em todas as religiões tem exagero, tem gente exagerada demais. E é justamente essas pessoas exageradas, gente, que são religiosas, tá? Religiosa é aquele que critica os outros, que acha que somente a igreja dele é certa, que a religião dele é certa, que somente ele vai para o céu. Já viu gente assim? Você já viu gente dizer que somente eles vão para o céu? Quem já viu? Não, a minha religião é a verdadeira. A minha religião é a verdadeira, a de vocês não presta, a de vocês não vai para frente. Agora a minha religião, uma pessoa, né? Abre até a boca para dizer, a minha religião. Não esqueça que religião é só para se conectar com Deus. A partir do momento da conexão de Deus é preciso fluir nessa conexão, tá certo? É preciso fluir, continuar fluindo nesse relacionamento, nessa conectividade, tá certo? Então quero explicar bem claro, quando você me ouvir falar, são os religiosos, irmãos, nós não somos religiosos, religiosos são os exageros da religião, tá bom? E a palavra religião é se conectar novamente com o divino, se conectar com o eterno, beleza? Explicado, glória a Deus por isso. Meus amados, o Salmo de número 68, para mim é um salmo maravilhoso, né? Um salmo tremendo. Em primeiro lugar, nós vamos explicar um pouquinho desse salmo
de número 68. Depois não vai dar tempo para a gente ler todo o salmo, eu já fiz a leitura, tá? Mas depois você lê, por favor, todos os salmos que nós falarmos aqui, você leia depois, para você entender também, tá bom? Então vamos lá. O que o salmo de número 68 diz? Primeiro que o salmo de número 68, mais uma vez, é um salmo davídico. Davídico por quê, bispo? Davídico porque ele foi escrito pelo rei Davi. Então por isso que ele é davídico, né? E ele é um salmo que tem uma liturgia, né? E a liturgia desse salmo, na realidade, é uma celebração, é um cortejo que celebra o governo glorioso e triunfante do nosso Deus. Então, nesse salmo de número 68, o salmista está celebrando um cortejo, gente. E o que é cortejo? O que é a palavra cortejo? É a mesma palavra de procissão. Dentro do catolicismo, gente, essa palavra cortejo é procissão. Isso quer dizer um agrupamento de pessoas, um agrupamento de fiéis celebrando, agradecendo pelas bênçãos de Deus alcançada. É isso. A procissão serve para isso. O cortejo, então ele se reunia quando Deus fazia alguns feitos maravilhosos, quando eles venciam guerras, quando eles plantavam e as colheitas deles eram bênção, né? Quando os milagres aconteciam, essa nação de Israel, o povo se juntava e celebrava em cortejo, quer dizer, tinha uma procissão de pessoas muito grande, celebrando, adorando, bendizendo o nome do nosso Deus. Por quê? Porque ele venceu todas as batalhas e o governo dele é um governo triunfante, porque o governo de Deus é um governo triunfante. Gente, ser governado por Deus não significa ser boneco de marionete de Deus, não, né? Eu não sou boneco de marionete de Deus, nem eu nem você. Deus nos concedeu, Deus nos criou, Deus nos formou com algo chamado domínio próprio e nos colocou também o livre-arbítrio. Então eu não sirvo a gente, eu não vou na igreja porque eu preciso ir. Eu não vou na igreja porque se eu não for, Deus vai me castigar. Eu não vou na igreja porque se eu não for, eu estou devendo para Deus. Acaba com isso, gente. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Nós vamos por quê? Porque nós temos um coração extremamente grato, agradecido ao nosso eterno Deus. Então tudo que nós fazemos, obrigado, irmão. Tudo que nós fazemos, tudo que temos, nós servimos a Ele com alegria. Então eu não tenho obrigação de nada. Na igreja, você não pode se sentir obrigado de servir a Deus. Você não pode se sentir uma pessoa que tem obrigação. Não, eu sou obrigado a servir a Deus. Hoje mesmo tem o nosso culto às 20 horas lá na nossa igreja. Mas eu não sou pastor porque eu sou obrigado. Eu não sou, gente. Eu não sirvo a Deus. Gente, pelo amor de Deus. Uma das piores coisas que tem na religiosidade é que as pessoas servem a Deus porque elas têm medo de Deus. Elas têm medo de Deus, elas têm pavor de Deus. Sabe por quê? Porque elas entendem que se elas pisar, os religiosos, tá? A religiosidade diz e ensina que se eu pisar na bola com Deus, ó, Deus termina me eliminando. Deus olha para mim com olhar feio. Não é verdade isso, gente. Deus continua sendo amor, Deus continua sendo graça, Deus continua na nossa vida. Agora bem, as nossas escolhas nos trarão grandes consequências, certo? Boas ou ruins. Se as nossas escolhas forem má, as consequências também serão difíceis, e eu e você devemos, melhor dizendo, vamos ter que escolher, vamos ter que, melhor dizendo, colher, melhor dizendo,
as decisões que nós tomamos de desagradável da nossa vida, não é Deus. Quando nós estamos passando, vou dar um exemplo, quando nós estamos passando por uma adversidade, por um problema, não foi Deus que está pesando a mão sobre a gente. Não, gente. Queridos, não é Deus que pesa a mão sobre nós. Deus não pesa a mão sobre ninguém, meus amados. De forma nenhuma. O meu Deus é amoroso, é graça, é bondade, é favor, é misericórdia. Agora, as minhas consequências, as minhas atitudes, as minhas atitudes vai gerar consequências boas ou ruins, danosas ou consequências ruins da nossa vida. Então Deus é bondoso, então vamos celebrar, vamos triunfar com o nosso eterno Deus por tudo que Ele está fazendo, E o salmista também, nesse salmo de número 68, ele compreendeu que esse salmo prenuncia uma ressurreição, a ascensão e o governo presente de Cristo. E o triunfo final da sua igreja sobre o mundo. Ressurreição, ascensão e governo de Cristo. Então eu me permito ser governado por Ele. Eu me permito, gente. Eu me permito. Existe uma permissão minha. Existe uma legalidade minha. Eu abri meu coração para que o Senhor governasse sobre a minha vida. Porque todas as vezes que eu tentei governar a minha própria vida, gente, deu problema. Ou não? Todas as vezes que eu tentei governar a minha vida, todas as vezes que eu tentei gerir a minha vida e não coloquei a minha vida nos propósitos de Deus, deu coisa ruim. Deu ruim para a minha vida. E eu acredito com você, bispo, e eu não estou dizendo para você se isentar de responsabilidade. Não, tudo está nas mãos de Deus, porque tem pessoas que é assim, Tudo está nas mãos de Deus, bispo. E olha, se eu deixei nada disso, nada, não é assim não. Tudo está nas mãos de Deus. O governo de Deus se estabelece a partir do momento que você abre um espaço na sua vida para você receber as orientações de Deus. Todas as orientações de Deus, todas as orientações da sua palavra que Ele lhe direcionar, se você obedecer, você será bem-sucedido, como diz a palavra de Deus. Todos os segredos de Deus estão prontos para serem estabelecidos na sua vida. Então é por isso que o salmista, aqui no Salmo de número 68, compreendeu que esse salmo prenuncia a ressurreição, a ascensão e governo presente de Cristo. Um outro indicativo nesse salmo de número 68, o salmista nos ensina, ele faz supor uma etapa no cortejo que relembra a viagem pelo deserto, desde o Sinai até a terra prometida. Isso quer dizer, nesse salmo também ele relembra a história de vida. Relembrar a história de vida é extremamente importante. Em primeiro lugar, relembrar e agradecer a Deus por toda a sua história. Relembrar e agradecer a Deus por sua vida, por sua família, pelos seus pais. Os meus pais não estão mais presentes, meu papai e minha mamãe não estão mais presentes aqui, já estão na eternidade com Deus. Mas nós precisamos ser agradecidos a Ele, e o salmista fazia menção disso também. Ele relembrava as situações do passado, ele relembrava todas as dificuldades que eles tiveram, eles relembravam a vitória, as dificuldades da vida, gente. Relembrar as dificuldades da vida é extremamente salutar, sabe por quê? Porque quando eu relembro as dificuldades da vida, minhas duas irmãs estão aqui, olha, minha irmã Betânia que está aqui e minha irmã Carmen também que entrou aqui, as duas sabem, nós três sabemos quais foram as dificuldades da nossa vida, mas meu pai sempre trabalhador e minha mãe uma mega trabalhadora que sempre nos educou e sempre fez de tudo em favor dos filhos. Então o salmista nos faz entender e relembrar a nossa história. Irmãos, relembrar a história é extremamente importante. Se vocês têm história, aliás, quem não tem história, gente, não merece viver.
Todo mundo que merece viver é porque ele tem uma história. Se você chegou até aqui, você tem uma história. Bispo, mas a minha história não é boa, a minha história não é legal. E quem falou para você que a história de todo mundo é boa? Quem falou para você que a história de todo mundo é legal, gente? A minha história de vida não foi boa não, gente. Nós passamos por muitas dificuldades. 10 pessoas para meu pai e minha mãe cuidar, na realidade 8, não é com eles 2, 10. Era muito difícil, né? Mas o problema é que hoje tem pessoas que terminam ficando lambendo as feridas dela do passado. Ei, gente, pega o seu passado e dá uma reviravolta na sua vida. Lembra de onde que você saiu, de onde que você estava, como que era a sua vida e a condição que Deus tem te dado hoje. Agradeça ao nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. É muito sério isso que eu vou falar, preste atenção. Você sabe que as nações asiáticas, né, orientais ali, Japão, China, Coreia, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todos aqueles países ali, asiático ali, oriental, sabe o que eles fazem? Eles agradecem muito aos seus pais. Gente, existe uma reverência aos mais velhos muito grande, muito grande. Olha, presta atenção. Existe uma reverência tão grande aos mais velhos, né, que lá nesses países lá oriental, como Japão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e outros países daquela região, eles fazem reverência aos mais velhos, né? Então nós precisamos relembrar aos mais velhos, relembrar os pais. Gente, hoje existe um desrespeito. Você sabe por que o mundo está dessa forma? O mundo está desse jeito porque não existe respeito com a história das pessoas. Não existe respeito com a história do meu pai, da minha mãe, e nós precisamos enfatizar isso, porque eu só estou aqui falando com vocês agora nessa live, e eu só tenho o que tenho, e eu só sou o que sou, em primeiro lugar, graças a Deus, mas segundo ao meu papai e a minha mamãe, sabe, porque eles ralaram muito, eles batalharam muito para que eu e você tivéssemos aqui. Nós, os cristãos, precisamos entender que existe honra de Deus nos mais velhos. Olhe sempre a sua história, olha sempre a história das pessoas mais velhas e glorifique a Deus por toda a história daquela pessoa. O salmista está nos fazendo entender isso aqui, né? O salmista também aqui reflete a benevolência do governo de Deus. Nesse salmo de número 68, ele contém orações para Deus manifestar o seu poder e subjugar o inimigo, como ele fez dezenas e centenas de vezes. Mas eu quero relatar algo nesse salmo aqui que eu achei fantástico, maravilhoso e lindo. Glória a Deus, e é aqui que eu quero falar. Queridos, esse salmo aqui, 68, no versículo de número 5, diz assim, presta atenção: Pai para os órfãos. Quem é pai para os órfãos? Deus, ele está falando de Deus. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra seca. Pai para os órfãos, pai para os órfãos. Meu irmão, essa palavra é muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes, mesmo entendendo, olha aqui para mim, olha aqui, eu tinha a maior dificuldade de chamar Deus de pai. Sabe por quê? Porque quando nós não temos assim, né, não temos assim referencial paterno, né, quando nós temos dificuldade de entender o nosso pai, nós vamos também ter dificuldade de entender Deus como pai. Nós conseguimos enxergar Deus como Deus, mas não como pai. E isso vai ser extremamente importante para a nossa vida. Você que está me ouvindo agora, você que entrou nesta live agora, talvez a sua paternidade, talvez o seu pai não exerceu a paternidade com tanta excelência. Eu vou dizer para o meu pai, minhas duas irmãs estão aqui.
Era ele e minha mãe, mais 8 filhos. Então imagine aí, ele precisava trabalhar, precisava fazer de tudo, né? Trabalhar muito para poder colocar comida para 10 pessoas dentro de casa. Então eu sabia que meu pai me amava, eu tinha certeza absoluta que ele me amava, porque ele tinha um jeito carinhoso conosco, né? Mas eu precisava, todos nós filhos precisamos de um aconchego paterno. Nós precisamos de um aconchego paterno, né? Então talvez o seu pai, talvez também a sua mãe não exerceu com tanta qualidade a maternidade ou a paternidade. Qualidade que eu estou dizendo, atenção. Até porque o meu pai, né, talvez ele não recebeu tanto carinho lá dos meus avós. A minha mãe também saiu logo cedo para batalhar pela vida, para lutar. Então ele não tinha nem expressão de amor, né, assim de dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Os pais tinham muita dificuldade. E talvez você que está aqui, meu irmão, você cresceu com essa dificuldade. Eu não sei qual é a relação que você tem com seu pai, se você tem uma relação que não é boa com seu pai. Talvez no decorrer da história da sua família, houve problema seríssimo lá na sua família. Talvez você se decepcionou, talvez você se magoou, talvez você não teve uma paternidade assim, né? Bem de perto, bem curadora, essa é a palavra. Bispo, mas eu tive tudo, eu tive comida. Não estou falando de comida, não estou falando de os bens materiais, eu estou falando de afetividade, que é extremamente importante. E aí talvez você que está aqui, meus irmãos, está aqui, e eu tenho certeza absoluta, talvez você esteja vivendo uma situação como essa. Talvez você ainda não está vivendo o melhor de Deus, porque você precisa entender Deus como Pai. Deus é Pai. Por isso que o salmista diz aqui que Deus é Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Paternidade. Você precisa reconhecer a paternidade de Deus, chama Deus de Pai. Jesus não teve nenhum problema de chamar Deus de Pai. Aliás, Jesus sempre chamava Deus de Abba. Sabe o que é que significa a palavra Abba? Lá no grego, meu paizinho, meu painho. Aleluia, glória a Deus. O que você reconhece Deus como Pai ou como Deus? Simplesmente, porque se eu não reconheço Deus como Pai, o meu relacionamento com Deus é distante. Porque pai e filho se aproxima. Por que pai e filho se aproxima? Porque os dois têm o mesmo DNA. Os dois têm a mesma conectividade, gente. Conectividade. Então Deus quer te chamar de filho. Você precisa sair dessa situação. Talvez você sofreu uma decepção com o seu pai. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Eu não sei o seu contexto familiar, mas o Senhor quer restaurar e quer curar a sua vida, para que você reconheça Ele como Pai. Aleluia. Ele é Pai para os órfãos. Deus dá um lar ao solitário. Deus dá prosperidade para aqueles que são filhos, mas os rebeldes vivem em terra árida. Mas aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus vivem em terras áridas. Paternidade de Deus, meu irmão. Paternidade, meu Abba. Olha só que louvor bonito, preste atenção.
paternidade, verdade. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Escuta esse louvor, gente. Somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu e você fomos encontrados por Ele. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. O Pai nos adotou. Quem te adotou não foi uma religião, não foi Igreja Bíblica Ágape, não foi Igreja Católica, não foi Assembleia de Deus, não foi Presbiteriana. Isso são lugares onde nós desenvolvemos a nossa filiação com Deus. Agora foi Deus que lhe adotou. Deus, Pai. Chama aí, diga Abba, Pai. Coloca aí, Abba, Pai, meu paizinho. Ei, Deus abençoe, minha irmã Carmen, lá de Pernambuco, minha irmã Beta também, minhas duas irmãs aqui. Glória a Deus, Deus abençoe minha irmã Carmen. Deus abençoe o Gustavo, seu esposo, a Aline, o Damião. Deus abençoe ao Felipe, ao Gustavo, os netos aí. Deus abençoe minha irmã Beta. Deus abençoe a irmã Josélia, lá em Pernambuco também. Deus abençoe Karina, Deus abençoe Deise do Gilberto, Karina, Elias. Eu era órfão, gente, e hoje? Deus abençoe Carol, Deus abençoe Ana, Deus continue abençoando a sua vida, Cris, Adailton. Deus abençoe Ana Pascal e Ana Nuvado. Deus abençoe Lúcia Moreira. Deus abençoe Marcinho, Elilde, essa família linda. Glória a Deus. Deus abençoe Bárbara. Deus abençoe Rê. Deus abençoe Tia Lia. Deus abençoe Deise. Glória a Deus. Deus abençoe Andresa, seu esposo, querido. Deus abençoe sua família. Eliette, Deus abençoe. Maria Peluso. Olha só, gente. Canta, gente. Eu não sou mais órfão. Meu amigo Charles. Meu amigo Charles, Elisângela, Eliette, Carlinhos, pastora Meire, pastor Antônio, essa família linda. Meu amigo Cleiton Nobre, Deus abençoe, Cleiton. Olha só, gente. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus, que maravilha, hein, gente? Maravilhoso, Senhor. Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando sua vida, meu irmão, sua casa, sua família. Nós oramos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de poder te servir. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder te adorar. Obrigado pela oportunidade, Senhor eterno, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor eterno. Que o Senhor Deus continue abençoando a nossa vida, os nossos filhos, a nossa nação, o mundo, Senhor eterno. Oramos, Paizinho Santo, em favor da vida do Pedro, meu sobrinho. Oramos pela vida, Senhor eterno, no nome santo de Jesus, Senhor eterno. Pela vida, Senhor eterno, da Rose, Senhor eterno, na hora da tia Lia, o irmão da Ana e todos que estão enfermos e precisam de um milagre, Pai.
nós glorificamos a vida, Senhor eterno, glorificamos o Teu nome, melhor dizendo, pela vida dos Teus filhos. Abençoa, Senhor eterno, a Ana, Senhor eterno, Ana do Vado, Senhor eterno, a sua família, a Ana Pascoal, essa nova etapa da vida dela, Senhor, da sua família. Oramos, Paizinho Santo, pela Lúcia Moreira e toda a sua família, Eliette, a sua família. Abençoa a Beta, minha irmã, Senhor eterno, no nome santo de Jesus. Que a Tua graça seja sobre a vida dela, Pai, no nome de Jesus, de toda a sua família, Pai. Nós oramos, Paizinho Santo, e pedimos a Tua graça, Senhor eterno, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Dani, Deus abençoe a Daiane, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus projetos e seus propósitos. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Por favor, oração por minha amiga Rosana, que ainda está internada pelo Covid. Já intercedemos por ela, pela vida da Rosana, Deise. Glória a Deus, Charles e família. Deus abençoe, Charles. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, meu irmão. Glória a Deus, que o Senhor seja engrandecido pela sua vida, que Deus seja engrandecido pela sua casa. E vamos terminar dizendo assim, vamos lá, mais um pouco. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Glória a Deus, Deus abençoe Cristo. Ô Carmen, minha irmã, beijão para vocês. Glória a Deus, Deus abençoe Ana, Vado, a Jéssica. Deus abençoe Neuza, a Thaís que entrou aqui. Glória a Deus pela sua família, irmão José. Amém. Vamos já ouvir mais um pouco? Vamos já ouvir. Vamos lá. Quem foi que te adotou? Glória a Deus. Canta bem alto, vamos lá. Glória a Deus. O nome desse louvor é Eu Era Órfão, de Nel Braga, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o Senhor, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Meus amados, olha, até sexta-feira, sabem por quê? Amanhã eu vou levar o meu netinho lá no hospital, né? Numa consulta, melhor dizendo, né? Numa consulta amanhã de manhã. Então eu não sei que horas que eu vou voltar, né? Então, para ficar incerto, tá bom? Vamos fazer a live de oração não amanhã, mas sexta-feira. Sexta-feira nós vamos fazer a live de oração ao meio-dia. Amanhã eu não vou poder, tá bom? Excelente quarta-feira, uma semana abençoada. E hoje, essa live vai pro meu canal no YouTube. Se inscreve lá, tá bom? Se inscreve lá, dá um like lá, tem bastante vídeo. Fica aqui gravado no meu IGTV. Compartilha essas lives, tá bom? Compartilha, vai ser bênção. Muito obrigado, uma semana abençoada, um dia abençoado. E hoje, às 20 horas, na Igreja Bíblica Ágape, Noite de Glória, com o tema lá, a série de ministrações, Uma Vida Abençoada. A pastora Meire vai estar ministrando hoje, no nome de Jesus. Deus abençoe Mari, Deus abençoe todos, no nome de Jesus. Deus abençoe.